Gente, bom dia, bem-vindos ao nosso Dose Diária de hoje. Como vocês estão aí? Tudo bem? Espero que sim. Então, hoje eu queria fazer uma parada, assim, uma pausa na nossa programação de questões, de questões assim, questões de ordem subjetiva, direta e tal, e para falar um pouco sobre esse momento, assim, dessa coisa do que tem a ver com o coronavírus, né? Que tem a ver com esse momento de meio medo, de incerteza, de ameaça da pandemia e tal. E aí eu queria falar um pouco sobre isso, indicar algumas leituras possíveis para vocês, para quem se interessar, quem tiver aí meio assim, caramba, que diabo está acontecendo com o mundo, como a gente está aqui em casa, e tentando olhar, tentando entender. E vocês sabem que eu não sou muito fã de virar cronista das coisas que estão acontecendo, mas eu achei que dessa vez fazia sentido, já que é uma coisa tão partilhada assim por todo mundo. Então eu vou falar um pouco sobre isso hoje, como é que eu estou sentindo aqui as coisas e indicar algumas leituras sei lá, referências possíveis para ajudar a elaborar essas questões, especialmente para quem está muito agoniado. Acho que tem gente que deve estar muito agoniada por aí. Tá bom? Vamos lá? Vamos lá. Nesse domingo, eu e a Flor, a gente quase fez um vídeo sobre isso, porque a gente ficou falando só sobre isso, basicamente, a gente e a família e tal, essa coisa que acho que todo mundo está passando. Só que a gente decidiu não fazer o vídeo, porque a gente não estava conseguindo se entender direito, assim, uma certa variação. A Flor definiu muito bem. Eu estou numa variação entre o pânico e a negligência, que é muito boa, assim, essa definição, eu acho. E aí, mas eu fiquei pensando que era legal falar, até para ouvir de vocês como é que vocês estão levando isso tudo aí. Muita gente fala, mas que bobagem esse negócio de coronavírus, tem gente morrendo de dengue ou assassinado no Brasil e tal, agora é o coronavírus que importa. E muita gente também, por outro lado, fala, cara, o coronavírus vai acabar com as favelas todas, porque não tem distância possível, ou o coronavírus não vai dar em nada. Então, enfim, a pergunta basicamente é quem é você nessa narrativa da pandemia, né? Como que você se coloca, como que você se experimenta. E eu acho que isso diz bastante coisa sobre como que a gente constrói o nosso imaginário. Então, para variar um pouco, eu acho que isso é uma chance para perceber as coisas. Eu acho que, por exemplo, para neuróticos obsessivos, a situação da culpa e do toque, assim, de não poder tocar em nada, de não poder tocar em ninguém, porque aquele toque vai ser o toque que vai te gerar o contágio, a morte, você vai então levar aquela doença para a sua avó e tal. Então, por exemplo, a situação de culpa toma conta de muita gente. Que é um traço do neurótico obsessivo, assim, e que agora tem muito espaço para essa espécie de paranoia da culpa, não a paranoia no sentido de paranoia mesmo, de paranoia de estou sendo perseguido e tal, paranoia no sentido de construção de imaginária de situações nas quais você é o culpado, né? Você é o culpado por aquela coisa. E aí, bom, a partir daí eu recebi um texto muito legal. Vou ler aqui para vocês rapidinho, não vou ler o texto, não, só falar sobre. Recebi da Ellen Assad, que acompanha aqui o canal, um texto do Zizek, que é esse filósofo, um filósofo super interessante, já falei dele aqui no Dose Diária, versão antiga, sobre o poder subversivo do coronavírus. O Zizek, ele sempre vai tentar achar maneiras de... Ele tem esperança, ele é um romântico, assim, né? Como ele mesmo se define, né? E ele sempre vai achar, por exemplo, agora ele acha que o coronavírus pode ser, que é o sinal do final do comunismo chinês, assim, no sentido... E ele se considera comunista, um comunista de outro jeito, mas não comunista no sentido tradicional da história, mas uma nova ideia de comunismo. Mas ele então considera que pode ser o final do comunismo chinês, como a peste negra apontou para o final do feudalismo, né, lá em 1300 e tal. A peste bubônica, que acabou com a Europa e fez o feudalismo meio que caminhar para frente, né? Então ele considera isso, e ele considera também, por outro lado, que o coronavírus, assim, ou essa ideia de pandemia, essa noção dessa guerra clínica, como ele coloca no texto, ele pode ser também apontar para um final desse sistema capitalista desse jeito que a gente conhece hoje, que sem nenhuma regulação, sem nenhuma entidade, que é o que deixa ele mais enlouquecido, assim. Parece que os mercados mandam em tudo. Então tem uma regulação que é dos mercados.
o que manda é o capital, não tem nenhuma outra regulação, né? Então, os humores do capital é que mandam no mundo. Então, o mercado está apreensivo, o mercado está inquieto. Ele fala, mas quem é o mercado que está inquieto? É uma espécie de caracterização de um humor humano para o mercado. Está inquieto? O que é isso? A gente fica ameaçado por esse mercado. E ele vai falar dessa atuação da OMS, da Organização Mundial de Saúde, que parece estar unindo o mundo de algum jeito. Então ele fala, será que a gente não precisa talvez de um sistema global de saúde? Ele vai falar do Bernie Sanders nos Estados Unidos e por aí vai. É um texto muito interessante e ele vai falar de uma coisa aí, a partir daí mais interessante ainda, que eu acho que é como que essa situação do coronavírus pode passar a regular as nossas relações com as pessoas a partir daí, né, a distância e tal, a neurose nesse sentido do que eu estava falando, né, do contágio e tal, mas também pode passar a regular as nossas relações com os nossos próprios corpos, também, né, pensando na peste, como a peste tem uma ligação com a ideia de higiene, né, mas aqui como é que você se coça, como é que você se toca, o que é o seu corpo, como é que você pode se contagiar, né? Então, porque é a sua mão que leva o vírus para dentro de você. A gente, né? Essas entidades superpoderosas, meio semideuses, que são capazes de tudo, tem esse bichinho lá que não é nada, não tem nada nele, é uma coisa que não sei lá nem orgânica, o troço é uma coisa que acontece, vai e acaba com tudo isso. Então, mas aí como é que a gente vai regular, vai passar então a reaprender a nossa relação com o mundo e com o nosso próprio corpo, né? Então, isso também é muito interessante de pensar o que vai seguir daí. Muito interessante. Aí, a partir daí, eu tenho um livro para indicar para vocês, muito legal, que é A Peste. Eu acho que eu já indiquei aqui no canal, A Peste do Camus. Esse volume está todo rasgado, isso não é uma capa, na verdade. A capa caiu porque eu usei muito, é um texto que eu gosto muito. Então, sobre a peste, e como é que cada um reage a essa chegada da peste, como é que é essa situação. E os que duvidam e tal, e a peste vai indo, os ratos morrendo e tal. E aquilo você vai negando aquilo, né? Você vai fingindo que não. Enfim, mas aí pra a gente vai ficar em casa nesses dias tanto tempo aí, talvez seja melhor ler um troço desse para poder pensar do que se enfiar no Netflix e ficar vendo qualquer bobagem, nada contra as bobagens, eu sempre vejo muita bobagem também, mas é muito legal. Peste é um livro muito legal para pensar esse nosso momento, o que isso diz sobre a gente, muito legal mesmo. E então, indico A Peste para vocês, quem ficar afim, vou botar tudo isso aí embaixo, tá? O Zizek, A Peste e tal. E outros dois filmes, né? 2 filmes só para dar uma... Assim, um é o Melancolia, do Lars von Trier, que eu já indiquei aqui, mas aí no campo da melancolia eu indiquei, mas ele tem tudo a ver com isso também. A melancolia é o nome do planeta que está se aproximando da Terra e que vai acabar com a Terra, a vida na Terra. E aí tem essas duas irmãs e como que cada uma delas lida com essa aproximação, e tem o marido da irmã que também lida de um outro jeito. Então são traços psicológicos distintos, ou selfies, ou subjetividades distintas lidando com o mesmo evento. Como é que cada um experimenta isso? Isso faz muito sentido pra gente pensar sobre a gente, muito mesmo. Então, Melancolia, do Lars von Trier é um ótimo filme para ver agora, não é um filme muito pra cima, vocês podem imaginar, ele chama Melancolia, do Lars von Trier, sobre o fim do mundo. Mas, no final das contas, ele tem lá uma ideia um pouco esperançosa, assim. Tem uma frase de um conto que eu gosto muito, que eu não lembro o nome agora do conto, mas que é assim, sobre a morte, né? Nada contra morrer, né? Nada contra morrer, mas desde que o mundo acabe junto comigo. Que é uma frase assim que diz que o problema de morrer é que o mundo continue sem você. Então é como se a gente estivesse lidando com isso agora. Bom, se todo mundo morrer junto, tudo bem ou não tudo bem? Ou tem gente que vai se apavorar com essa ideia, né? E aí, um outro filme muito legal mesmo, que é O Sétimo Selo, do Bergman. Vou botar também, tentar botar. Não sei como é que bota a indicação de filme, mas vou tentar descobrir. Que é um cara jogando xadrez com a morte no momento da peste da Europa lá, essa peste negra. Então é um sujeito, um cavaleiro, jogando xadrez com a morte e discutindo os sentidos da vida, da morte e tal. Do Bergman, um filme super clássico, assim, super incrível. Então era isso que eu queria dizer hoje, para a gente abrir os nossos campos de entendimento sobre a gente nessas situações e pensar assim, daqui para frente o que vai acontecer, como diria o Zizek.
Isso aqui vai ser um caminho para a gente ter mais compaixão e percepção do outro, entender que talvez isso não me mate, mas mate os outros, então tem que cuidar dos outros, né? Tem que ter mais assim, empatia, percepção, tal, o que quer que seja, ou isso vai ser um caminho para você empurrar o outro para baixo, para você conseguir se proteger de mais isolamento, de mais ameaça do outro como inimigo mesmo, dos super ricos fazendo ilhas de isolamento. O que é que vai acontecer? Talvez as duas coisas, né? Ao mesmo tempo, mas porque, enfim, o mundo não é assim preto no branco, como a gente já falou 1000 vezes, mas vamos tentar entender o que isso pode marcar a gente ou não, talvez não mude nada, e o que isso diz sobre como que a gente reage a essas situações, né? A gente vai, então, parar e olhar para o mundo e falar, o que a gente está fazendo, cara? Ou a gente vai fazer ilhas de isolamento para quem tem mais de 1 bilhão, né? Para poder pagar as situações. Enfim, vamos pensar. Eu acho que é uma situação para pensar que é muito boa. Era isso que eu queria dizer. O que vocês acham disso tudo que a gente está vivendo aí? Digam aí. Gente, muito obrigado. Se inscreve no canal, curte esse vídeo para o algoritmo entender que ele faz sentido. Curte, compartilha, manda ele para alguém. Talvez ele sirva para alguém que está, obviamente, passando por isso aí. Alguém da família. Os grupos de WhatsApp. Viraliza esse vídeo. Foi uma piada. E eu vou deixar embaixo as coisas todas que eu citei. E o curso da autoescrita. Estou sempre dizendo, vamos parar de falar e realmente tentar se pesquisar e entender como é que a gente funciona. Como é que a gente se coloca em relação às coisas. Eu acho que é sempre uma chance. Tá bom? Vamos lá.